vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele passa a ter o controle. Então o propósito está com Ele. Amém, Jesus? Discípulos amados. Amém? Hoje eu estava lá no Rio, lá no centro do Rio, eu fui levar a pastora para poder fazer o exame. E eu passando, procurando vaga na rua, eu fiquei 1 hora dentro do carro, rodando nos quarteirão, procurando vaga. 1 hora. E nesse tempo que eu passei em frente a uma loja, Deus falou comigo através do louvor ali. E ele falava algumas coisas para mim, particular. Duvido você não está querendo saber o que Deus estava falando comigo. Duvido. Mas ele falou para mim em particular. Aí eu entendi, eu não estava passando ali à toa, Deus tinha que me dar aquele recado. Deu para entender? Era o propósito. Aí o recado foi dado. E eu estava ouvindo, atentamente, mesmo ali, querendo um lugar para falar, já estava nervoso. A bexiga quase estourando. Mas eu entendi que era Deus. Aí quando eu ouvi, Deus acalmou meu coração, falei assim, agora me dá uma vaga, me mostra um lugar. Aí eu passei por uma rua que eu não tinha passado, eu atravessei a avenida e peguei uma rua, uma travessazinha que eu não tinha passado. Virei à esquerda, achei a vaga. O que Deus fez? Ele preparou aquela ocasião, preparou o propósito, cumpriu o propósito e levou o que eu queria. É assim que ele faz. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus é um exemplo de discípulo para nós. O que aconteceu com ele, naturalmente, acontecerá conosco. Porque somos também filhos de Deus. Agora olha só que interessante. Vou ler o versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Então, peraí. Era o propósito de sair. Ele cumpriu o propósito de sair. Só que agora o propósito é de voltar. Já saiu, o seu propósito agora é de voltar. Mas os discípulos ficaram questionando: Mestre, você saiu de lá porque queriam apedrejar-te e agora você quer voltar para lá? Preste atenção. Se você saiu de um lugar fugido, fugido de lá, algum propósito tinha, ou convidado a sair, seja qual for a situação, se você tiver que voltar, vai voltar para um propósito. Você saiu por um propósito e voltará para um propósito. Qual era o propósito que Jesus cumpriria voltando para lá? Glorificar o nome do Pai. Então, ou seja, eu estou voltando para um lugar onde eu fui ameaçado, mas estou voltando para um propósito, para glorificar o nome do Pai no meio daqueles que me expulsaram, que não queriam que eu estivesse lá. Está dando para entender, amados? Os propósitos de Deus se encaixando? É assim que ele faz. Saiu de lá humilhado, agora vai voltar para ser exaltado. Agora, quando que eu sei que eu tenho que voltar para um lugar a qual Deus um tempo atrás disse para eu sair? Você tem que ser impulsionado, e essa impulsão, essa vontade não pode pressionar você. Ela não pressiona você, ela não fica em cima de você, porque aí sim seria uma imposição, e Deus não impõe, Deus sugere. E essa sugestão de Deus, ela tem que te trazer paz. Eu tenho que me sentir impulsionado, inspirado, não me sentir obrigado. E quem obriga é o diabo. Deu para entender, gente?
Então, se eu estou inspirado e isso não me traz peso, não me traz pesar, me traz paz, opa, é Deus que está me direcionando, me fazendo voltar. Foi o que aconteceu. E quando você voltar, é para um propósito, chegar lá para que o Senhor seja glorificado. Deu para compreender? Tem propósitos que Deus não vai querer que você volte, não. Vai não. E ainda assim ele será glorificado. Mas alguns propósitos ele vai precisar que você volte, porque você precisará ser exaltado no meio até de pessoas que já te humilharam. Foi o que aconteceu aqui. Jesus voltou para ser exaltado no meio de pessoas que te humilharam, ou que humilharam a ele. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora, ou seja, agora há pouco mesmo, os judeus procuraram apedrejar-te, e o senhor quer voltar para lá, agora o senhor volta para lá, que absurdo, olha a admiração deles. É um absurdo, deixa de ser teimoso. Tem pessoas que não entendem os propósitos de Deus com algumas pessoas, porque elas querem comparar, porque se aconteceu daquela forma com ele, tem que acontecer com você também dessa forma. E se for diferente, então não é Deus. Algumas pessoas pensam assim. Mas Deus, com seus propósitos, os seus infinitos propósitos, nesse caso ele queria que Jesus voltasse. Em algumas situações você não vai voltar. Em algumas situações Deus tirou você para te exaltar longe de quem não pode ver nem participar da sua exaltação.